Salve nação, desejo rubro-negro na área. Galera, foi histórico, tá? Foi histórico ontem essa entrevista coletiva do Felipe Luiz, que partiu pra cima do Pedro. E eu vi alguns torcedores já nas redes sociais, galera, que não gostou muito, tá? Alguns jornalistas também, que não precisava tanto, essas declarações foram fortes, não poderia ter sido assim, poderia ter evitado. Evitado é uma ova, pô. Evitado é uma ova, pô. Evitado nada não, pô. Sabe que eu fico mais puto, galera? Sabe que eu fico mais revoltado? É que o torcedor pede profissionalismo, tá? Pede profissionalismo no futebol do Flamengo. O clube tá tendo profissionalismo, tanto do profissional do futebol, o treinador, tanto a comissão técnica, tanto o departamento de futebol, o dirigente, ou o presidente, tá tendo profissionalismo. E vem numa coletiva, explanou tudo o que deveria ter explanado. E ele mesmo falou, Felipe Luiz, já estou segurando há muito tempo isso. E me veio o torcedor / jornalista falar que as palavras foram muito fortes. E para poder proteger o Pedro, novamente, que nem o Felipe Luiz falou que fez, pro torcedor ficar cobrando, ou você ficar cobrando o Pedro em campo, mas não sabendo o que ele tá fazendo no treinamento, simplesmente não treinando. E foi falado aí pelo Pedro, foi falado pelo Felipe Luiz, que o cara não tem comprometimento nenhum, o cara não tá sem treinar, o cara não quer. E aí, faz o quê? Fica aguardando para ele poder ser cobrado? Ele jogou mesmo no ventilador, pô. Porque quem tá sendo cobrado é o treinador. O treinador abre as páginas de notícia e vê que ele tá indo contra o Pedro, que quer ver o que ele vai falar, porque ele não coloca o Pedro para jogar, porque o Pedro não tá isso, porque o Pedro não tá aquilo. E agora vai ficar defendendo ainda, medindo as palavras para poder proteger o Pedro. O Pedro não tem que ser protegido não, galera. Ontem, durante o jogo do Flamengo, olha que o Flamengo ganhou, hein? O Flamengo é turbilhão de emoção. O Flamengo ganhou, jogou, massacrou o São Paulo. E mesmo assim, o negócio não acalma. No Flamengo não tem calmaria. Não tem calmaria no Flamengo. E cartazes pra tudo quanto é lado, força Pedro, nós contamos com você, força Pedro, força... Beleza, tem que ser força pro Pedro mesmo. Nós tem que entender o seguinte, nós contamos com o Pedro sim. Não tô falando pra descartar o Pedro, não tô falando pra poder vender o Pedro. Não. Um cara como o Pedro tem que estar no elenco sim. Só que o Pedro tem que querer, galera. O Pedro tem que querer. Se ele não quiser, não adianta, não vamos conseguir. Como é que vamos contratar um atacante que nem ele, que faz 30, 40 gols na temporada, ou até mais, com o valor que é de mercado? Um cara como o Pedro deve custar no mercado no mínimo de 30, 40 milhões de euros. Ah, mas o cara lá, o Boto, falou que ele poderia custar 15 milhões de euros. Papo de conversa de bar. Como é que vai contratar um cara que custa esse valor do Pedro, se tem um Pedro no Flamengo? Então, galera, ele vai ter que querer. Ele tem que querer. Senão não adianta, galera, a gente botar o cara pra jogar. Não adianta a gente botar o cara pra treinar bonito se o cara não quer nem treinar. O Pedro teve problema com vários treinadores, como vocês já sabem. Teve problema com o Sampaoli, que o pau quebrou depois. Imagina depois que aquele cara que deu porrada no Pedro, que tá errado, tá? Tá errado. Tô defendendo briga, não. Imagina como aquele cara devia estar revoltado com o Pedro pra chegar àquele ponto. Foi com o Rogério Ceni, já tem na internet aí já, aquela entrevista do Rogério Ceni. Também, que o Pedro também, infelizmente, ele comete esses erros. Com o Paulo Souza. Olha só, agora chegou o Felipe Luiz. Cara, então vamos ficar defendendo o Pedro mesmo? Com vários treinadores? É isso que você quer? Então bota a diretoria anterior, pô, que passa a mão na cabeça de jogador. Ah, o que vai fazer? O treinador não vai ficar até com medo de ficar tirando esses jogadores. Não, pô, se eu tirar esse cara, botar ele no jogo, a diretoria é capaz de me mandar embora, porque ele protege jogadores. Então melhor isso, pô. Eu estou com o Felipe Luiz. Eu estou, tá? Se o cara não quer trabalhar, se o cara não quer se dedicar, se o cara não tá nem pra sua carreira, parceiro, aí é problema dele. Então afasta ele. Isso é, sim, em qualquer ramo de trabalho, cara. Se o cara não quiser trabalhar, se o cara não quiser se dedicar, não adianta. Ele vai ser afastado, ele vai ser mandado embora. Isso é fato. Só que o Pedro não dá pra fazer porque o Pedro tem um contrato.
E temos um jogador que é muitíssimo bom. Só que ele tem que querer. E o torcedor tem que aceitar isso. O torcedor do Flamengo tem que parar esse negócio de ficar botando o jogador acima do clube. Não é. O clube é acima do jogador. Estão invertendo as coisas. Tem torcedor invertendo as coisas. Então vamos parar, torcedor. Vamos botar a mão na consciência. Vamos prestar atenção no que está acontecendo. Temos um jogador indisciplinado, tá? Um jogador que se dá como santinho. Todo mundo fala, Pedro é bonzinho. Poxa, Pedro é isso. Poxa, coitado do Pedro. Não, galera, não é coitado não. A carreira é do Pedro. Só que ele está prejudicando muitos. Estão prejudicando a comissão técnica, estão prejudicando os jogadores, tá? Porque se acontecer, se o Felipe Luiz não dá um basta e depois começar a passar para os jogadores, e aí o que vai acontecer? Se passar para os jogadores, já que o Pedro também não quer, né? Então também eu tenho um direito também de não querer também ainda ser escalado para poder jogar. Então, galera, se tem uma laranja podre, tem que ser retirada. Ou tentar recuperar essa laranja. E foi isso que o Felipe Luiz falou. Então, assim, o Felipe Luiz não vai descartar o Pedro. O Felipe Luiz não quer que o Pedro saia. O Felipe Luiz quer que simplesmente o Pedro reflita, pensa, pede desculpa aos seus companheiros, porque ele está errado. A decisão errada foi do Pedro, de não treinar, de não se dedicar, tá? Porque é a profissão dele. Só que ele está prejudicando os companheiros, que tá ali se dedicando, treinando, querendo, tá? Porque se um não quer, o outro quer, então tira aquele que não queira, galera. É assim, o fato é desse jeito. É simples assim. Então, assim, essa entrevista foi histórica do Felipe Luiz. Botei até no meu shorts aí, se você quiser acompanhar o pedaço dessa fala mesmo, tá? É uma fala de quase 3 minutos, falando do Pedro Felipe Luiz. Tá no meu shorts aí, caso que vocês vão ver, que foi histórico. Eu nunca vi um treinador dar uma pancada tão forte, né? Dar uma pancada, se for uma pancada, galera, tão forte num jogador, numa coletiva, tá? Pós-jogo, que fala pra tu, fiquei até assim, num momento assim, foi ter um impacto pra mim. Falei, epa, que isso, rapaz? Rapaz, o treinador tá firme, tá sério, tá puto com o Pedro, tá revoltado pra ele mandar uma dessa. Então, assim, foi histórico. Isso aí vai repercutir. Agora, o empresário dele não gostou, o Pedro também não vai gostar, que se dane. Com certeza vai ficar nessa agora a semana toda, falando que vai procurar um lugar pro Pedro ir embora, vai vir proposta pro Pedro sair. Cara, aí, entendeu? Cabe o torcedor saber se é culpa do Felipe Luiz ou culpa do Pedro. Também é culpa do Pedro, tá? Então, assim, se eles vão querer caçar algum lugar ou caçar proposta pro Pedro sair, que saia, galera. Só que eu falo uma coisa, eu não quero que o Pedro saia. Eu não queria que o Pedro saia. Eu queria que simplesmente ele se dedicasse, coisa que ele não fizesse, que ele fizesse, só que ele não está fazendo. E eu queria saber de vocês, meus amigos, o que vocês acharam dessa declaração do Felipe Luiz para cima do Pedro? Deixa aqui abaixo os comentários, beleza? Que eu depois vou responder todas. Valeu, meus amigos. Esse aqui é mais um vídeo do canal Desejo Rubro-Negro. Peço que você se inscreva no canal, acione o sino de notificação e deixe o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo e fui.